Seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Espero que você esteja bem, com saúde, sob a paz, sob a proteção de Deus. E hoje o nosso tema é muito especial. O Senhor é contigo. Que delícia, né? Fala no teu coração, o Senhor é comigo, né? Não sei o que você está passando, mas o Senhor é contigo. Esse texto está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12. É um anjo do Senhor que fala isso para um homem chamado Gideão. Era uma época complicada do povo de Israel. A época de Juízes era caracterizado por um ciclo, vicioso. O povo se afastava de Deus, fazia o que era mal, pecava. Deus permitia que eles ficassem sob o domínio de outros povos. Daí eles sofriam, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor. Deus levantava juiz para livrá-los. E daí tinha um período de paz, mas novamente esse povo se desviava do Senhor. Então isso se repetia. E nesse momento acontecia o seguinte, lá em Juízes capítulo 6, versículo 1, diz que fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mas não era somente os midianitas, eram os amalequitas, os povos do Oriente, que subiam contra o povo de Israel. E tudo que eles produziam, quando eles iam colher, esse povo chegava como uma multidão, como gafanhotos, diz a Bíblia. E pegava toda a colheita deles, todos os animais, as ovelhas, os bois, os jumentos, um período terrível, né? E o povo então ficou muito abatido. E eles pedem, então, clamam a Deus, e Deus manda um anjo que diz assim para eles: olha, o Senhor de Israel é que fez vocês subirem da terra do Egito, da casa da servidão. Esse mesmo Deus está ouvindo vocês, o teu clamor, mas vocês não deram ouvidos à voz dele. Então esse profeta levantado por Deus fala isso para o povo. Essa história se passa por volta de 1230 a.C. E daí nós temos que aparece então a figura de um homem chamado Gideão. Gideão, ele está no lagar malhando trigo. O trigo geralmente é malhado na eira. Mas ele está ali, a Bíblia fala no capítulo 6, 11 de Juízes, para se pôr a salvo dos midianitas. Ele está escondido, com medo que os midianitas venham e levem toda a sua lavoura. E ele está ali escondido, e o anjo do Senhor também aparece para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Daí Gideão desabafa o coração, fala: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha só, o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele desabava o coração. E Deus, através do seu anjo, diz: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, ele se lamenta: com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E Deus então fala novamente: já que eu estou contigo, você ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, olha só que coisa linda, né? Deus, ele ouve o clamor do povo e ele vai levantar um homem chamado Gideão. Um homem que está com medo, né? Escondido, mas é Deus que vai lutar. Ele fala: eu vou estar com você, eu vou estar com você, e os midianitas serão feridos como se fosse um só homem. Esse é o nosso Deus. Eu aprendo tantas lições nessa palavra. E eu não sei o que momento que você está vivendo, às vezes um momento de desencanto, né? Você tem sofrido arrastão
como o povo dos midianitas fazia, né, com o povo de Israel, levava tudo embora. De repente, fizeram um arrastão com seus sonhos, com seus projetos, com a sua agenda, com a sua família, né, com a sua alegria. Eu não sei que momento você está vivendo. E você pode estar pensando, até quando eu vou ter que usar essa máscara, eu tenho que me isolar, até quando eu vou ficar com medo de doença, de desemprego, da economia do país, da solidão. E eu estava conversando com uma amiga, ela diz, eu não dou mais conta, eu estou tão exausta, por mais que eu faça, eu nunca consigo, eu estou sempre devendo, fazer mais, eu estou exausta com tanta cobrança. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vejo que Deus aqui fala através do seu anjo para o povo de Israel. Lembra, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. É muito importante nós estarmos relembrando o passado, tudo que Deus fez na nossa história. Eu não sei o que Deus já fez, mas você sabe. Anota, registra, agradece. Isso é um halterofilismo da musculatura da fé. A gente vai se fortalecendo quando a gente lembra do que Deus já fez. E Deus fala isso para o povo de Israel que estava naquele momento de dor. Lembra também que Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele se volta para nós, Ele não se esquece de nós. É um Deus que intervém na nossa história, se nós buscarmos a Ele. E agora nós temos aqui a resposta do anjo, por que Israel estava sofrendo. No versículo 1 do capítulo 6 fala, porque eles fizeram o que era mal. No versículo 10, o anjo fala, vocês não deram ouvidos à voz de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo. Pode ser que seja fruto de decisões erradas, de afastamento de Deus. Às vezes pode ter deixado aquela alegria, aquele ardor do primeiro amor, né? E você pode, às vezes, estar falando no teu coração, é verdade, eu não estou bem, eu não estou buscando a Deus, eu parei de orar, de ler a sua palavra. Eu estou insensível à voz de Deus, eu estou com o coração duro, né? Às vezes a gente fica dando ouvidos a más conversações, né? A gente encrenqueira, não agradece tanta bênção que Deus tem dado para a gente. E às vezes a gente fica cultivando pensamentos maus e a gente vai andando para trás, né? Como está lá em Jeremias 7:24. Que nós possamos pensar, por que isso está acontecendo? Será que é fruto do meu afastamento de Deus e eu estou sem paz no meu coração? Pensa, né? Pensa, se for isso, confesso e deixa o pecado. Lá em Provérbios 28:13 diz que quem confessa e deixa o pecado alcança misericórdia e Deus faz prosperar. E que a gente possa pensar nisso. Mas daí, às vezes, né? A gente vai substituindo, colocando no nosso coração deuses, né? Então, lá na Bíblia fala que a gente, às vezes, vai colocando aquilo que não é bom no nosso coração, levantando ídolos no nosso coração. E Deus, então, quer nos acordar. Às vezes, permite coisas ruins para nos acordar, para a gente poder derrubar esses deuses do nosso coração. E foi exatamente isso também que aconteceu lá naquela época. Gideão, Deus fala para ele, olha, derruba o altar de Baal que é do teu pai e corta o poste ídolo e edifica para mim um altar no cimo deste baluarte em camadas de pedra. Então, Gideão obedece, só que ele faz isso à noite com medo de retaliação. Mas no dia seguinte o pessoal percebe que foi ele que derrubou, né? Foi ele que derrubou e não tinha câmera, mas o pessoal ficou sabendo. E daí querem matar Gideão. E o pai de Gideão, Joás, fala assim, por que vocês estão fazendo isso? Não foi contra Baal que ele agiu? Então Baal que faz a retaliação que precisa ser, Baal que se contenta contra ele. E então Gideão passou a viver. Isso me faz lembrar uma história do meu passado, né?
Meu bisavô veio da Itália. Ele tinha um sítio próximo de Ribeirão Preto e uma das fontes de renda dele era fazer estátuas e ele vendia para os sítios vizinhos. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia e ele viu um Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura. Ele falou, eu estou errado. Ele se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. E um dia minha bisavó foi na cidade e ele, de charrete, quando volta, ele tinha colocado algumas imagens que ele tinha feito, né, algumas estátuas em cima do fogão e estava ali assim, com a mão no queixo na mesa, sobre a mesa. E a minha bisavó perguntou, mas o que é isso que você está fazendo? Ele falou, olha, eu estou vendo que se for santo mesmo, se for, vai pro lata aí. Então, eu lembro disso. Quando eu estava lendo essa história, eu falei, olha, exatamente isso que aconteceu na minha família. Mas olha só, ele tinha uma sede muito grande de Deus. O Senhor é contigo, mas às vezes nós nos afastamos de Deus. Que nós possamos estar pensando o que eu tenho colocado no meu coração, priorizado no lugar de Deus. O anjo falou, olha, isso está acontecendo porque vocês se afastaram de Deus, não deram ouvidos à voz. Mas você também pode pensar assim, mas Regina, não é nada disso. Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho pedido orientação de Deus. E as coisas estão acontecendo de modo diferente do que eu sonhava, do que eu projetava. Eu aprendo também que se você está buscando a vontade de Deus, você está indo em direção a Ele e essas perdas, às vezes de emprego, alguma coisa, é Deus querendo fazer algo novo na tua história. Eu aprendo isso também. Eu aprendo, tenho com a experiência da missionária Edmeia Williams, ela mora no Rio de Janeiro e ela trabalha com crianças no Morro Dona Marta. E ela tinha um barraco lá, tipo tábua, e que ela ia começar aquele projeto, trabalhando lá com as crianças, e ela sai para viajar, para falar, para pregar em outra cidade, e quando ela volta, ela fica sabendo que tem uma grande tempestade, e a tempestade derrubou o barraco dela, e ela vai lá e tem os repórteres ali, e ela vê que todos os barracos em volta estavam de pé, mas o dela tinha caído, era o único. Ela falou, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, né? E Deus então falou ao coração dela, eu não posso construir um prédio onde tem um barraco. E ela então, cheia de fé, ela falou assim, Deus derrubou para antecipar que aqui vai ter um prédio. E ela faz um prédio ali de 3 andares. Eu não sei se Deus derrubou seu barraco, seu sonho, né? Pensa, é porque Deus pode ter um sonho muito maior para a sua vida. Se coloque na presença dele e fala, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Desabava, abre o coração. As tempestades, né? Eu estava lendo outro dia, elas podem mudar nossa rota para caminhos diferentes daquilo que projetamos, do nosso GPS, né? Porque é o caminho errado, não é o GPS de Deus. O destino que Deus está querendo nos levar é muito melhor, porque Deus, os sonhos de Deus para mim e para você são muito maiores, não é verdade? Que a gente possa pensar. Então, olha só, primeira coisa, registra o que Deus já fez, fortaleça a sua fé. Segundo, creia, Deus é um Deus que te ouve, clame a Ele, Ele intervém. Terceiro, pensa, o que está acontecendo, será que é problema de coisas que você tem que resolver com Deus? Altares que você fez no teu coração e que você tem que derrubar? Ídolos no teu coração, às vezes ídolos de posses, de títulos, de cobiça, né? O que será? Deus vai ministrar se você buscá-lo. Ou parece que estava tudo indo certo e algo deu errado. Às vezes é porque nosso GPS estava sem sintonia com o de Deus. Pensa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E Deus então fala para Gideão, Gideão, eu vou te usar, eu sou fraco, eu sou o mais pobre de Manassés, o menor da casa do meu pai. Eu vou te usar.
Deus, ele usa a mim e a você não porque nós somos bons, bem dotados, é porque a força provém dele, tudo provém dele. Quando eu era jovem e eu mudei para Jaboticabal, e o pastor falou, seria bom fazer um conjunto aqui, né? E eu falei, quem toca? Ele falou, não tem. E a gente procurou, não achou, não achou. E eu aprendi violão na minha adolescência, e com a concordância dele, né, eu falei, tá bom, vamos nessa. Eu chamei os jovens, né, a maioria não ia na igreja naquela época, e começamos um conjuntinho, e eu tocava, eu dirigia o conjunto, e nós chegamos a ter mais de 30 jovens. Daí, quem me conhece vê que é um grande milagre, porque eu sou muito desafinada, não existe mais do que eu sou muito desafinada. Então, é Deus na história. Graças a Deus, a moçadinha lá era boa, né? Cantava bem, e eu arrumei pessoas que afinavam o violão, porque nem isso eu sabia fazer. Minha desafinação era completa, mas eu que tocava, era o único instrumento, e Deus nos usou para fazer cantatas, para fazer serenatas, Deus usou nossa vida. E Ele pode usar a minha vida e a sua vida, apesar de nós, apesar da nossa deficiência, da nossa fragilidade, da falta de condições, porque é Deus. E aqui então, Gideão, todo fragilizado, com medo, ele pede sinais, e Deus faz tanto sinal, o fogo sobe, tapenha. Depois ele pede sinal de novo, Senhor, que a lã de manhã cedo esteja úmida e a terra em volta seca. E isso acontece. Daí ele pede o contrário, que a lã esteja seca e em volta tudo úmido, com orvalho, e isso acontece, né? Então Deus vai dando sinais para ele. Em Salmos 86, 17, o salmista pede, dá-me um sinal do teu favor. Né? E apoiado nesses sinais, na presença de Deus falando ao coração dele, respondendo, ele começa a organizar os seus soldados. E ele tem 32 mil homens que se chegam a ele para lutarem contra os midianitas, amalequitas e os homens do Oriente. Só que Deus fala, é muita gente. No capítulo 7, versículo 2, fala, olha, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, porque é 32 mil homens. Os que têm medo, pode voltar para casa. E 22 mil homens voltaram para casa, ficaram somente 10 mil. Daí Deus falou, 10 mil ainda é muita gente, leva essa moçada para as águas e para eles tomarem água, e os que se acacharem, volta para casa. E assim foi. Somente 300 foram selecionados para o exército de Gideão. E eles iriam lutar contra uma multidão. E aqui em Juízes, capítulo 7, versículo 12, fala que era uma multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Como a areia que há na praia do mar. Imagina o tanto de gente. E 300 homens iriam lutar. Vai na força, porque não é o Gideão, é Deus, né? Daí Deus fala para ele, tá com medo ainda, Gideão? Gideão, vai lá para o arraial dos midianitas e escuta o que está a conversa. E Gideão, então, vai com um servo dele para o arraial, e daí ele escuta um homem dizendo que teve um sonho, e o outro que escuta interpreta. Esse sonho é a espada de Gideão. Nas mãos de Gideão entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Aquilo confirmou no coração de Gideão. Ah, nós precisamos ouvir coisa boa, né? A gente precisa dar ouvidos a mensagens que enchem o nosso coração de fé, de esperança em Deus. Não fica dando ouvidos aos arautos, né, de tragédias. Está cheio hoje, né?
por aí nas internets da vida. Não, ouça aquilo que anima, que te sustenta, que aumenta a sua fé, né? Vê com quem que te cerca, né? Para você ser bem sucedido. E lá então ele adora a Deus, versículo 15 do capítulo 7, adorou e voltou para o arraial. A adoração, ela é importante, ela antecede a vitória. É quando a gente vê, a gente tem visão do impossível de Deus e a vitória é antecipada. Deus, o Espírito Santo de Deus, transforma Gideão, aquele homem tímido, medroso, num libertador ousado. E lá em Hebreus 11:34 diz que homens de fé, e cita também Gideão, tiraram força na fraqueza. É Deus, precisamos tirar força na nossa fraqueza. E Gideão, então, ele chega para o povo, o arraial de Israel, e diz assim: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E ele então começa a estabelecer estratégia, ele divide aqueles 300 homens em 3 grupos, ele dá para eles trompeta, cântaro vazio com tocha, e ele diz assim: lá nós vamos chegar lá e nós vamos tocar as 3 companhias trombetas e despedaçar os cântaros e segurar na mão esquerda as tochas e na direita as trompetas e tocar e exclamar: espada pelo Senhor e por Gideão. E ele então faz essa estratégia e às 10 horas da noite, mais ou menos, todos os inimigos ali, a maioria dormindo, eles chegam e fazem isso. E quando eles veem aquela clitaria, aquelas trombetas, eles veem aquelas tochas, eles imaginam que atrás de cada tocha tem uma legião de soldados. E eles começam naquela escuridão, começam a lutar um contra o outro e fugir, arrumar espaço para fugir. Então, Gideão ganha a guerra. A guerra é ganha. Coisa maravilhosa, somente com 300 homens. E eu lembro sempre desse texto que me encanta, né? Que está lá em Isaías 41, versículo 20. Que diz assim: para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Nas nossas impossibilidades, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, é Deus. Sempre foi Deus. E é bom que elas venham, né? As dificuldades, porque quando a gente tem vitória, né? A gente vê que é Deus, não somos nós não nada podíamos, né? Agora a gente vê também várias coisas, né, acontecendo. Após a vitória, a gente tem que tomar cuidado, porque vem críticas, né? Árvore com fruta leva pedrada, não é? Vem oposição, vem ameaças. Daí vem a tribo de Efraim, que eram muito arrogantes, e eles queriam dominar Israel, e eles falam assim: por que nos chamaram a gente, querendo partir para o confronto? E Gideão responde com muita diplomacia. Alguns dizem que com ironia, mas é recebido de bom grado no coração do povo de Efraim e eles se aquietam. Mas após a vitória também pode vir a tentação. Lá em 2 Crônicas 26:16, fala sobre o rei Uzias. Diz assim que quando o rei Uzias se tornou poderoso, seu coração se exaltou de modo que ele se corrompeu. Nós temos que tomar cuidado após as vitórias da nossa vida. Você passa num concurso, você tem filho, você tem algo novo acontecendo, né? Promoções. Então, você pode falar: sou eu, né? Ensoberbecer. Que a gente tome cuidado, né? Para não ficar valorizando isso. Sempre devemos entender que foi Deus na nossa história. E verbalizar isso, é Deus, e agradecer. Gideão, ele passa a valorizar sua reputação. E isso se torna um laço, uma armadilha para ele. O povo quer que ele governe, ele fala: não, o Senhor vai governar. Só que ele pede para o povo as argolas do despojo. Então, aquelas argolas de ouro, e todos vão entregando aquelas argolas. Dá em torno de uns 20 a 30 quilos de ouro. E com com aquele ouro, ele faz uma estola sacerdotal. Juízes 8:27 diz: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal.
e pôs na sua cidade em obra, e todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço, uma armadilha a Gideão e a sua casa. Aquilo foi feito uma armadilha. Olha só, ele age com autoridade. Há quem fale que ele pediu como se fosse um tributo, né? Que o povo pagasse aquele ouro que eles tinham confinado dos midianitas. Outra coisa que acontece, está lá em capítulo 8, versículo 15, ele se vinga dos homens de Sucote, porque os homens de Sucote não deram comida para o exército dele, que estava cansado e faminto. E ele então fala, vocês me desprezaram, né? Ele leva para o lado pessoal e faz justiça. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o poder pode fazer você começar a querer fazer justiça, criticar, né? Julgar. Que a gente tome cuidado no nosso coração, para não se sentir uma estrela, né? Que nem ele, popular, ele teve muitas mulheres, ele chegou a ter 70 filhos, e um dos filhos dele é Abimeleque. Quando ele morre, Abimeleque mata os irmãos, diz que mata os 70 irmãos, aqui em Juízes 9, 5 e 6, e sobra só Jotão que foge. E então, Gideão morre. Mais tarde, Abimeleque então faz isso, ele assume o reino, né? Assume Israel como se fosse o juiz, né? O governador de Israel. E ele então, ele apronta muitas coisas e o povo se aborrece dele, acaba se aborrecendo. E ele tem uma morte muito trágica também. Então, olha só, o legado foi se deteriorando, né? De Gideão. Como nós temos que tomar cuidado após um sucesso, após colheitas. É lógico que é bom ser bem sucedido, colheitas é muito bom, mas nós temos que conservar nossos valores, o caráter íntegro e passar isso para os nossos descendentes. Eu não sei se hoje você tem passado por lutas, por dificuldades, e a gente tem que tomar cuidado com os laços, com as armadilhas que tem por aí. Eu tenho visto muita gente falar, especialmente na pandemia, eu já fiz muito, eu estou me aposentando na vida com Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Se vangloria das glórias do passado, mas o coração está cheio às vezes de amargura, fala, e eu fiz isso e levei bordoada, fiz isso e fui rejeitado, né? Eu não quero mais cargo. E as pessoas às vezes vão deixando crescer essa raiz de amargura. Eu quero dizer para mim e para você que não importa a nossa idade, as circunstâncias, a saúde, nossos recursos, nós temos que prosseguir firmes, constantes na obra do Senhor. Não podemos parar, sempre há uma estrada para ser percorrida. Se a gente parar, a estrada acaba. Mas se a gente continuar, a estrada continua. Eu não sei como é que você está, se a exemplo de Gideão, você tem se escondido, a vida levou, arrastou seus sonhos. Mas vamos pensar, e quando a gente fala, né? Eu estou aqui falando para você, Deus vai ministrando primeiro no meu coração. O Senhor é contigo, não se esconde não, né? Que Deus nos dê, a mim e a você, sensibilidade para nós entendermos o projeto dele. Com a certeza de que nós mesmos não podemos, nos demos força. Mas é Deus, sempre foi Deus. Que a gente nunca se esqueça isso mesmo após vitória. Para que a gente possa terminar bem, guardar a fé, sempre firmes no Senhor. Como Paulo, né? Ele fala assim no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deus tem algo, uma carreira, né? A vida cristã é uma corrida, que a gente possa guardar a fé, a exemplo de Paulo e de tantos outros, firmes, constantes na obra do Senhor. Na certeza de que eu não posso me distrair, eu não posso perder a visão da eternidade, né? Por prazeres que são tão passageiros, tão efêmeros, né? Não posso perder o foco. Jonathan Edwards, no século XVIII, disse que Deus grave nos meus olhos a eternidade, né? Que eu tenho os pés na terra,
mas que eu tenho os olhos na eternidade com Deus, com a certeza de que aqui eu sou um peregrino, eu estou peregrinando, e eu tenho uma carreira para construir, um legado, um projeto de Deus, um sonho de Deus. Ah, que coisa mais linda essa história, o tanto que me ensina, né? Me ensina que eu devo sempre estar fortalecendo a musculatura da fé, lembrando do que Deus já fez. Me ensina que eu posso clamar, que Deus me ouve, Ele se importa, que Deus é contigo, Deus é comigo. Me ensina que eu tenho que estar disponível na luta, não pela minha força que não existe, mas pela força de Deus. Ele pode fazer algo extraordinário na nossa história através de nós, mas que após a luta, após a vitória, que eu nunca deixe de estar sintonizado com Ele, entendendo que foi Ele, não a minha força, porque nada posso. É Deus na nossa história. E que eu possa continuar sempre disposta, né? Eis-me aqui, disposta nas mãos dele, tanto eu quanto você, na presença de Deus. E que Deus esteja contigo e comigo. Deus é contigo. E que essa presença possa fazer arder meu coração com o desejo de agradá-lo, de cumprir a sua vontade em todo o tempo, apesar das minhas deficiências, das minhas limitações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a gente nunca se esqueça, o Senhor é contigo. Que estejamos sintonizados, né, no GPS dele, fazendo a vontade dele, caminhando junto a ele em todo o tempo. Uma semana abençoada, dirigida por Deus, na tua vida e no seu lar, em nome de Jesus. E hoje, daqui a pouco, às 17 horas, teremos nosso culto presencial ou online pelo YouTube da Sexta Igreja. Vamos estar lá com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus que tem nos sustentado até aqui, porque Ele tem um projeto para mim e para você. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.